Olá, bem-vindos a mais um programa acerca dos dons do Espírito Santo. Hoje vamos continuar a falar acerca dos dons do Espírito Santo, ou seja, a palavra de ciência ou palavra de conhecimento. Eu vou começar por explicar o que é ou o que significa a palavra de conhecimento. Como já diz, né? Palavra é uma palavra dada por Deus. Deus, ele sabe todas as coisas, mas ele nunca mostra ou ele nunca nos ensina tudo aquilo que ele sabe, senão que ele somente ensina ou dá a conhecer um fragmento daquilo que ele sabe. Então, a palavra de conhecimento ou palavra de ciência é quando Deus ele mostra sobrenaturalmente aos seus servos, não é? Aquilo que está no seu coração, ou seja, ou aquilo que está na sua mente, mas ele mostra de forma sobrenatural, ok? De forma natural, a pessoa a quem Deus mostra, não haveria nenhuma forma de esta pessoa saber aquilo que está a acontecer ou vai acontecer, mas é sobrenaturalmente, pelo Espírito Santo, Deus dá a conhecer aos seus servos, não é? E então, neste caso, como por exemplo aos profetas, para o caso que nós vamos ver aqui, não é? Então, eu vou ler 2 de Reis, capítulo 6, o versículo 9 até ao versículo 12. Se tens aí a tua Bíblia, por favor, podes acompanhar comigo também. Diz assim: E o varão de Deus enviou a dizer ao rei de Israel: Olha, não passes por tal lugar, porque os sírios estarão ali. Ok? Eu vou ler aqui na minha versão em português. Ok? Pouco tempo estava a ler a versão em espanhol. 2 de Reis, no capítulo 6. Ok? Se tens aí a tua Bíblia, por favor, acompanhe comigo. 2 de Reis 6, versículo 9 até o versículo 12. Diz assim: Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ora bem, aqui vemos uma situação em que o dom da palavra de ciência ou palavra de conhecimento entrou em operação, ok? Porque havia um rei, que era o rei sírio, que queria atacar o povo de Israel. E qualquer emboscada que eles planeassem, o rei de Israel ficava a saber, mas por intermédio de um profeta, ou seja, do profeta Elias. Então, o que acontecia? Que tudo aquilo que o rei da Síria planeava, Deus mostrava ao profeta, ok? E o profeta comunicava ao rei de Israel. E assim eles escapavam, das armadilhas do rei da Síria. Ok? Não havia forma possível de o profeta Eliseu, ok, saber aquilo que estava a acontecer.
no quarto do rei da Síria, porque é ali onde ele falava, onde ele comentava acerca das emboscadas, dos planos contra o povo de Israel. Ok? Então, era somente através do poder de Deus, deste dom, que é a palavra de conhecimento, a palavra de ciência, que foi possível que o rei de Israel soubesse os planos do inimigo. E claro, Deus quer fazer o mesmo conosco. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele é quem derrama esses dons, ok? E que nós devemos desejar esses dons. Devemos desejar esses dons nas nossas vidas. Porque Deus quer usar ferramentas importantes, legítimas para nós, para que Deus seja glorificado. Ok? Então vamos ver outro exemplo acerca disso. E esse exemplo podemos encontrar em 1 de Samuel. 1 de Samuel, no capítulo 1 de Samuel, capítulo 9. Primeira de Samuel, capítulo 9. Vamos ler vários versículos. Ok? Vamos começar pelo capítulo 9. Versículo. Vamos ler primeiro o 3. Depois vamos ler o 4. Diz assim. O versículo 3 diz: E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai buscar as jumentas. Agora lemos o versículo 4. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa. Porém, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim. Porém, tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim. Porém, tampouco as acharam. Ok? Agora vamos passar para o versículo 6. Diz assim: Porém, ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus. É homem honrado. Tudo quanto diz, sucede assim. Ok? Agora vamos ler o versículo 19. Diz assim: E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei. E tudo quanto está no teu coração, te declararei. O versículo 20. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa do teu pai? Ou seja, que aqui aconteceu que eles perderam os jumentos, as ovelhas. Ok? E então, o que aconteceu? Ele foi buscar a ajuda do homem de Deus, porque ele sabia que havia um profeta, né, em Israel, que tudo quanto ele dissesse, acontecia.
naquele tempo, os profetas eram conhecidos como videntes. Ok? Deus fala, né? Traz mensagens através da vida dos profetas. Então, neste caso, ele tinha perdido propriedade do seu pai, ok? Saul tinha perdido as astas, não sabiam se alguém tinha roubado ou tinham desaparecido, mas aconteceu que foram ver ao profeta, né? E o profeta disse, enquanto este assunto, tu não te preocupes, ok? Porque os anjos já foram encontrados. Tu não te preocupes. Mas fica comigo esta noite, vamos comer juntos e amanhã eu vou descobrir aquilo que está no teu coração. Ou seja, aquilo que você está à procura, amanhã eu te vou revelar. Então, os profetas eram conhecidos como videntes. Por quê? Porque eles recebiam mensagens de parte de Deus, ok? Para anunciar às pessoas, né? Então, neste caso, foi isso que aconteceu. O profeta disse, tu não te preocupes, porque Deus já me mostrou, ok? Onde é que estão esses animais que vocês perderam. E não haveria maneira natural dele saber, se não fosse através de uma revelação ou uma palavra de ciência. Uma revelação de algo que estava no coração de Deus. Deus sabia, porque ele é omnisciente, ele sabe todas as coisas. Mas o profeta não sabia todas as coisas, porque senão seria omnisciente. Então, foi uma revelação dada por Deus. Falando de casos particulares, na minha vida também já aconteceu. Casos de pessoas, não propriamente que tinham perdido alguma coisa, mas pessoas que no ministério estavam desanimadas, né? Não sabiam o que ia acontecer nas suas vidas. E Deus mostrou-me, por revelação, falando ao meu espírito. Normalmente a palavra de ciência ou palavra de conhecimento é revelada através de sonhos, através de visões. Ok? E Deus, ele mostra. Então Deus revelou-me aquilo que ia acontecer. Na vida, eu lembro-me de duas pessoas, pelo menos que eu tenho aqui presente, né? Foi há bem pouco tempo, uns amigos no Brasil, que eu dei-lhes uma palavra. E aconteceu realmente. Ok? Por quê? Porque era uma revelação dada por Deus. Ok? Então, essa é a palavra de ciência ou palavra de conhecimento. Quero dizer que é uma revelação, né? É a revelação de certos eventos no coração de Deus. Ou seja, coisas que estão para acontecer, que estão no coração de Deus, né? E que Deus, ele revela trazendo uma palavra. Ok? Então aqui ficamos com essa mensagem. Esta é a parte 3, ou a terceira parte deste programa, deste estudo acerca da palavra de ciência ou palavra de conhecimento. Que Deus te abençoe, um abraço e marcamos encontro no próximo programa.